Saudação Capa Preta, torcedor do Rio Branco, seja muito bem-vindo ao Caveira Cast, o podcast da Comando Alvinegro. Hoje, episódio de número 05, gravado num domingo de Páscoa, mas postaremos apenas no dia 7, que é dia do jornalista. Eu sou Pedro Alexandre e comigo aqui temos Ana Karen, Aquiles Fidelis. Fala, galera. Rael. Fala, Caveira. Nossos convidados, Jairo Peçanha. Olá, aquele abraço a todos. E o Sidney Magno. Fala, nação Capa Preta. É isso aí, galera. Começou mais um episódio. Hoje é episódio de gala. Por favor, comportem-se, meninos. É o segundo episódio de gala, porque o primeiro foi o episódio de aniversário da Comando, o quarto episódio, né, Rael? Foi. Rael apresentou ao vivo no Instagram, muito bem apresentado, diga-se de passagem. Foi incrível, né, Rael? Fala um pouco aí. Mas foi meio complicado, porque me chamaram para fazer na live na quarta-feira, mas só me avisaram na segunda. Aí, parei. Tá certo. Aí, não conseguia entender o que eu ia fazer, chamei convidados, né? Aí chamou um galerão. Chamei 2 fundadores e mais 3 diretores que ajudaram naquela fase mais complicada da torcida. Tá certo. E muito interessante, já falou da Lid na live. Não, a Lid, ela pocou na live, né, cara? Entrou por 5 minutos, falou que tinha gente lá e saiu. 5 minutos? Pô, nem 3. Lid vai acabar fazendo falta nesse episódio também, né? Com certeza. Bom, vamos lá. Então, galera, dia 7 de abril, quarta-feira, é dia do jornalista. Estamos aqui com o Jairo Peçanha e o Sidney Magno. Vou começar com a voz da Rádio Espírito Santo, Jairo Peçanha. Ei, Jairo. Ei, aquele abraço, saudações alvinegras. Jairo, como para você é ser, assim, radialista e acompanhar, né, de nossa parte, torcedor... Não sei se você é torcedor do Rio Branco, você é? Sim, desde os 10 anos, por aí. Como é que é acompanhar o Rio Branco e sabe, apresentar o Rio Branco na rádio, né, para todo mundo ouvir? É um trabalho que a gente faz com muita satisfação e imparcialidade, apesar de alguns acham que eu sou extremamente alvinegro, mas eu procuro sempre ser isento, né, e fazer a coisa com o maior profissionalismo possível. E realmente é muito importante a gente apurar as notícias do dia a dia, e eu faço isso conversando com dirigentes, com supervisores, com atletas, enfim, para que a gente possa soltar na íntegra e com a maior exatidão o que ocorre no dia a dia do clube. Legal. E para você, Sidney? Então, assim, desde quando eu pensei em escolher uma carreira, né? Eu pensei em algo ligado ao esporte, né? E na época eu estava ali, o que eu posso aliar? Eu sabia muito de informática, tinha muita aptidão com isso. Por onde posso ir? Então, assim, estava começando ali a internet naquele momento, e aí eu escolhi assim, no dia que eu pisei na faculdade, eu falei assim, eu quero trabalhar com jornalismo esportivo na internet. No dia que eu pisei na faculdade. A internet estava caminhando em 99. Então, assim, desde ali eu comecei a trilhar esse caminho. Todos os meus trabalhos de faculdade eram sempre voltados à área esportiva também. E quando eu entrei como estagiário no Gazeta Online antigo, e a partir do momento que eu fui crescendo dentro da empresa, eu senti uma abertura, eu fui lá e criei um canal de esporte, né? Que era assim, eu tinha essa abertura, e naquela época não tinha nada de esporte no Gazeta Online. Eu criei esse canal de esporte para quê? Para que eu pudesse informar a galera que era um vazio que existia na internet capixaba, e uma coisa que me desse prazer, né? Trabalhar com futebol e internet. Então, assim, a partir disso, a gente chegou até hoje, e é aquilo, dá muito prazer trabalhar com o que você gosta. É muito melhor pra gente. Com certeza, né? O trabalho, ele muda totalmente, né? Sim, muda, cara, muda. Tanto que, por exemplo, hoje nós estamos aqui 3 horas da tarde. Eu acordei, sabe que horas hoje? Hoje eu acordei 12h40. Sabe por quê? Porque eu fui dormir 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, mexendo no
em um projeto que eu tô fazendo aqui pro Capixabão. Ó. Entendeu? Assim, então, aí quer dizer, olha só que. E não foi. Era um sábado para domingo. Tava um calor do caramba, mas mesmo assim, é uma coisa que dá prazer mexer com aquilo. Então, assim, é ruim, talvez seja, mas para mim não. Assim, traz uma coisa boa para mim. Então, assim, como você falou, dá prazer trabalhar como você gosta. Né? Sim, pois é. Eu aqui, pessoalmente, eu tô começando agora nessa área de podcasts e tal, recentemente, né? Mas para vocês dois como jornalista, principalmente no meio esportivo, como é que é a preparação, assim, de onde é que vem as ideias de matérias de vocês? Primeiro, eu procuro coordenar com a pauta da semana. Eu sempre entro em contato com o Rodrigo Rocha, que hoje é o supervisor do clube, pegando a programação da semana. E aí, dentro desse contexto, a gente vai acompanhando os treinos e averiguando os problemas que tem no elenco, problemas no departamento médico, problemas de suspensão e algum jogador chegando ou saindo. E a gente vai fazendo, organizando a pauta e até mesmo também as entrevistas para os programas do dia a dia que temos na Rádio Espírito Santo. Então, uma sequência de tipo um roteiro, né, das coisas, de acordo com a programação do clube e o conhecimento que a gente tem com os atletas e pessoal da comissão técnica. Então, vamos ordenando as coisas para que cada dia a gente solte as notícias dentro do contexto da necessidade da programação da emissora e do interesse também dos torcedores. Massa, cara. Fala, Sidney. Então, no meu caso é um pouco diferente. São veículos de comunicação diferentes, né? Assim, são meios diferentes, rádio, internet, né? Eu acho que pro Jairo é bacana, até muito mais bacana de estar noticiando esse dia a dia do clube. Pra gente na internet, em algum momento da história nossa, assim, de internet, nossa história é curta de internet, né? De jornalismo esportivo na internet. Em algum momento, esse dia a dia, ele foi mais relevante. Hoje ele ainda mas não tanto. Por quê? Porque com a velocidade das redes sociais, a articulação dos próprios clubes em estar divulgando algumas coisas de forma online, em redes sociais, tem que... Isso, digamos assim, não que quebrou a gente, mudou a nossa forma de trabalhar. Além disso, as pessoas estão lendo menos na internet. Não adianta você chegar e fazer uma matéria gigantesca ali, todo tamanho, com tudo que foi possível, que 1% dos internautas que vai acessar ali vai ler tudo. Então você tem que fazer coisas mais assim, diretas, escrever mais diretamente. Então, assim, mais objetivas. Nosso processo de trabalho já é diferente do diário. A gente tenta fisgar algum ponto específico relacionado a um jogo passado, a um jogo que vai acontecer, e trabalha em cima dele. Outra coisa, se surge uma coisa, uma contratação no meio do caminho, ou alguma decisão da justiça esportiva, ou alguma coisa da federação que envolve o Rio Branco, por exemplo, a gente vai em cima disso. Mas, assim, o dia a dia, tá todo dia lá entrevistando um jogador técnico e falando coisas do dia a dia, pra gente não tem mais efeito porque não tem tanta gente que lê esse tipo de conteúdo na internet, por N motivos. Mas na Série D, que o Rio Branco vai ter um volume maior de jogos, se Deus quiser, né, passar para essa Danauense, a gente vai poder ter um pouco mais próximo do que o Jairo faz. A gente vai ficar um pouco mais em cima e trabalhando mais notícias de dia a dia do Rio Branco. Dia a dia, né? Hoje eu acho que isso não cabe tanto. Mas quando chegar na Série D, eu acho que aí ele cria-se um ambiente melhor para a gente poder estar produzindo esse tipo de conteúdo, nesse formato. E você falou um pouco aí de que o torcedor ele acaba não lendo muito, porque é o normal da pessoa ela acabar não lendo muito. Ela assiste mais, sim, ela vê mais, ela ouve mais, né? Ela escuta mais do que lê, né? Por isso. Que tá se tornando mais comum esse tipo de conteúdo, de podcast, de vídeo, sim, e tal, né? As pessoas, assim, é um hábito de todo mundo. É um hábito de todo mundo, de ler menos e ouvir mais e assistir mais. Então, assim, cabe
a quem escreve, como somos nós, assim, né? De estar fazendo conteúdos um pouco diferenciados ou um pouco mais diferentes do dia a dia para tentar atrair esse público de alguma forma. E escrevendo daquela forma que eu falei, de forma objetiva. Os meninos aí têm alguma pergunta pro Jairo, Ana Karen, Aquiles? As perguntas que eu preparei aqui, eles já fizeram todas. Eles são bem didáticos, bastante informativos. Não, sem perguntas. Vocês me põem num podcast com o Jairo, 40 anos de rádio. O Cid, pioneiro em internet de futebol aplicado. 40 anos de história. Mais o Cid, o professor de internet. Os caras são maus. Quem dera. Aí eu preparo 5 perguntas, os caras responderam 4. Fala aí, Rael. Pergunta aí. Para vocês, o que falta hoje para o futebol capixaba voltar a ser o que era entre os anos 80 e os anos 2000? Digo mais. O que a gente vai fazer para botar o Rio Branco na Série A ali, contra um Flamengo, um Corinthians? Eu entendo que falta, dentro do contexto dos clubes no nosso estado, mais organização. E de vez em quando eu falo lá na emissora 3 pontos básicos que o esporte precisa ter, os clubes precisam ter e qualquer organização que queira ir em frente precisa ter planejamento, organização e controle. Então, isso nós víamos nos anos 70, em Rio Branco e Desportivo, nós víamos os dirigentes organizados. O Rio Branco tinha uma diretoria, tinha um conselho que a gente conhecia bem, o seu Kleber Andrade, o seu Manuel Ferreira, o Lauro Maranhão. Então, no Rio Branco não era uma pessoa que dirigia, era um grupo de pessoas, de empresários e de pessoas organizadas que realmente tinham uma organização ímpar. E isso fazia com que a máquina funcionasse. Então, esse é um ponto de partida para Rio Branco, Desportiva Vitória. Hoje, aqui no nosso contexto, eu vejo o Vitória com uma organização superior a Rio Branco e Desportiva, tem uma organização melhor em sua diretoria. Mas é o ponto de partida, ter a organização interna. Aí depois vai nas questões de captação de recursos, e uma coisa gera a outra. Para que o clube tenha os recursos necessários para tocar os seus projetos, tanto no contexto profissional, nas categorias de base, enfim, ponto de partida é ter a organização. Por quê? Você vai levar um projeto para o clube, de repente leva um demonstrativo no balanço financeiro e pode mostrar às empresas como é que acontece o dia a dia do clube. Agora, você leva um pedido, uma folha de Chamex, um papel A4, né? Pedindo alguma coisa, muitas vezes acontece nos nossos clubes aqui, no contexto, a maioria funciona assim. O campeonato vai começar no final de janeiro, então no início de janeiro eles vão à carta de patrocínios. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona, porque as grandes empresas fecham o orçamento, tipo assim, outubro, novembro, estão fechando o orçamento para o ano seguinte. Então, se você quiser conseguir algum respaldo, algum bom apoio financeiro de uma grande empresa, tem que caminhar com antecedência e com um esquema, estratégia bem organizada, bem preparada. Aí, eu falo o seguinte, investir numa pessoa de marketing, um assessor de imprensa, isso não é despesa, é investimento de fato. Então muitos clubes não têm sequer um assessor de imprensa, tem muitas vezes um estagiário, não é, que está dando os primeiros passos, enfim, mas precisa ter isso também no contexto. Um bom planejamento de marketing, um planejamento financeiro, um departamento, tudo é consequência. Um clube organizado tem um departamento de recursos humanos, não é isso? Um departamento jurídico, e são consequências que fazem com que a organização perfeita de um clube geram exatamente os efeitos do andamento e do sucesso no contexto geral
da organização do clube. Então, para chegarmos, realmente, voltando à pergunta original, Sim. para chegarmos a, quem sabe, a Série A, que é nosso sonho, eu acho que passa por aí, ter o planejamento, ponto de partida, os clubes terem realmente uma organização da base, começando com a sua diretoria, um conselho gestor, um departamento jurídico, um departamento de recursos humanos, um departamento de marketing, enfim, e por aí são detalhes e detalhes que poderão fazer com que a estrutura dos clubes sejam realmente bem estruturadas e realmente bem trabalhadas e possamos formar bons times, boas equipes, bons elencos e conseguindo os objetivos, que é superando da Série D para a Série C, da Série C para a Série B e, enfim, chegarmos ao sonho que é a elite do futebol brasileiro. Maravilha. Fala, Sidney. Então, assim, eu concordo com o Jairo, assim, em certo ponto, isso mesmo, eu acho que a organização dentro do clube tem que ser prioritária, assim, qualquer tipo de planejamento, né, dentro, vislumbrando, assim, uma temporada ou um certo período, tem que chegar, como o Rio Branco vai estar daqui a 5 anos. Uhum. Mas, olhando para a história, a gente sabe que daquela década de 80 para a década de 90, o futebol ficou muito mais comercial, né? O futebol ficou muito mais vendável, digamos assim, pode-se falar. As cotas de TV começaram a crescer demais, patrocínios exorbitantes, salários astronômicos. Então, assim, deu um pulo. Antes, quando a gente disputava a Série A do Brasileirão, era mais parelho, entendeu? Era mais parelho. Hoje é um abismo entre o time da Série A e um da Série D. No caso, por exemplo, o Rio Branco hoje, por exemplo, pega aí o Flamengo, o extremo, assim, não é um extremo, que o Rio Branco não é o pior time da Série D, mas na Série D contra o Flamengo, né? Uhum. É um extremo. E aí, a gente, parando para ver, talvez uma solução seria dar um passo atrás para depois, lá na frente, você andar, cara. Porque muitas vezes, a gente olhando para um planejamento, acho que o Rio Branco ou outros clubes daqui do estado, digamos, eu vou conseguir levantar 100 mil reais por mês, ponto. Uhum. Não tenho porquê, se eu vou levantar 100 mil reais por mês, não tenho porquê de eu ter uma folha de pagamento de 120. Isso acontece muito no futebol capixaba. Orçamento básico, né? Então, você tem que trabalhar até o seu limite. Você não pode passar daquele seu limite. E muitos clubes aqui cometem loucuras, como foi feito no Rio Branco há alguns anos. Então, quer dizer, Rio Branco vendeu o Kleber Andrade, quitou dívidas antigas e hoje está com mais de 1 milhão de dívidas, já 800 mil de dívida. Acumulou tudo que pagou no passado, né? Sim, cara. Então, tudo por conta de ingerência. Por quê? Porque se você tem 100 mil, por que essa conta vai gastar 120 mil? Esse tipo de coisa que não pode acontecer no clube. Principalmente num clube que tem um menor orçamento, tem menor visibilidade na TV. Não pode ter esse tipo de erro. Isso é uma coisa básica. Eu acho que, no caso do Vitória, citando o que o Thiago citou, eu acho que o Vitória tem uma situação diferente. Porque ali à frente do Vitória, no comando do Vitória ali, tem muitos diretores que estão à frente do negócio ali, que tem negócios paralelos, tem empresas. E essas empresas, eles estão injetando dinheiro ali. Provavelmente, com se essa lei de ICMS passar, o Vitória vai ser um dos mais favorecidos, porque esses caras estavam dando dinheiro, entre aspas, de graça para o Vitória, anunciando, vão conseguir deduzir imposto, né? E ao mesmo tempo ajudar o Vitória. Então tem várias empresas ali que vão chegar e vão injetar dinheiro no Vitória, por quê? E vão estar deduzindo imposto. Então isso vai ser bom para eles e vai ser muito melhor para o Vitória. Então em Rio Branco não tem essas pessoas, esses empresários, esse grupo de empresários, torcedores mesmo no Rio Branco, que ficam ali por trás empurrando o time. Que, queira ou não, o Vitória, ao mesmo tempo que esse cara é empresário, ele é um administrador também. Então ele sabe conhece que a empresa de gestão, dele assim. conhece de gestão. É milionário. É o cabeça do Vitória. Ele conhece gestão. Então, assim, isso ele consegue aplicar as metodologias de gestão dele, da empresa dele no Vitória. Então, quer dizer, queira ou não, o Vitória é o mais organizado muito por conta disso. Por conta das pessoas que estão ali à frente do Vitória. Se lá na frente o Vitória sair essa diretoria e entrar um
outro diretor que não tem esse tipo de aporte ali, já era. Então, assim, eu acho que isso passa muito por conta, aí voltando ao que o Jair falou, por conta dessa organização dentro do clube. Então, eu acho que o Rio Branco precisaria hoje de ter essa organização, de ter essas pessoas por trás, porque futebol só se faz com dinheiro. Não tem jeito. Não tem pra onde correr, né, cara? Hoje eu trabalho no Globo Esporte, a gente sofre muito com isso. A gente não tem um Globo Esporte daqui, local, né? A gente não tem Globo Esporte local. Isso impacta os clubes, impacta a gente lá dentro, impacta o torcedor que quer acompanhar o futebol. Então, quer dizer, e isso também poderia ser um local de que o clube poderia estar aparecendo com a sua marca ali, poderia. Mas, assim, não, tem muita gente que fala assim, a imprensa é culpada. Cara, parte sim. Todo mundo tem culpa no processo. Mas essa questão dessa organização dentro do clube tem que ser, assim, é a mais relevante, é a principal. A gente olhando para o Porto Vitória, né? Tem muita gente que reclama do Porto Vitória, clube aí de base, é o clube do então, é o clube do Maeli, né? Maeli, né? O filho do Maeli. Isso, então. É um cara que tem dinheiro. Vinícius, o filho Vinícius, né? Que toca lá. Vinícius. Vinícius toca. Eu estava conversando com o Vinícius ano passado, quando o Canutê veio aqui, né? A empresa Canutê, ele fez uma parceria com o Porto Vitória para revelação de jogador, levar o jogador para fora. E aí ele me contou uma coisa seguinte: Cisne, até agora, naquela época tinha 4 anos o Porto Vitória, eu acho, 3 anos. E o meu pai só colocou dinheiro no clube. Até agora a gente não teve nenhum retorno. Vixe. Mas ele está trabalhando sua base. Então, quando você trabalha sua base, o gasto, o custo é muito menor. Lógico que você tem que ter essa questão de cuidar de jogador, do dia a dia do atleta, que está tratando de pessoas de menor, né? Mas são jogadores de base. Então, o custo da manutenção do clube é muito menor. Agora, o que acontece? Eles estão prestes a vender aí o Natan, né? O zagueiro estava no Flamengo, está indo para o Bragantino Red Bull. Talvez saia lá pro Bragantino, do Red Bull lá da Áustria, a Salzburg. Cara, já era. Vai fazer o clube. O clube vai ser feito por um jogador. Por quê? Porque ele, quando ele decidiu fazer, digamos, o clube, fundar o clube, ele pensou assim, pensou grande no caso, mas não precisa pensar pequeno ou grande. Ele foi gestor. Ele viu o seguinte, eu não tenho 100 mil para gastar com o futebol profissional, então não vou jogar futebol profissional. Eu vou ficar na base. Quando 17, né? Sim, quando a roda começar a girar, isso aí, 15, 17. Quando a roda começar a girar e o meu clube se tornar sustentável de alguma forma, com patrocínio, com venda de jogador, com empréstimo, aí sim a gente pode pensar em transformá-lo em profissional. Então, assim, esse é o caminho certo para um clube começar no Espírito Santo. Lógico que a gente está falando de Rio Branco, Desportiva e Vitória, que são clubes gigantes aqui no estado, que herdam dívidas antigas. Mesmo assim, o Porto Vitória, de certo modo, é um exemplo de cautela, de chegar e saber até o seu limite, até onde vai. Porque tem que ser responsável, você tem que ser responsável pelo que você faz. O Luciano está hoje à frente do Rio Branco. Ele tem que ser responsável pelo que ele faz. Qualquer decisão, até na hora dele comprar um copo d'água para um jogador na esquina, no bar, ele tem que pegar nota, tem que ser responsável por isso. Porque quando ele sair, ele não vai poder deixar o clube quebrado. Ele tem que deixar tudo à vista, assim, às claras, para quem for assumir o clube, poder dar andamento. Isso então, é bom. Tem que ser responsável, Não sei se o clube trabalha dessa forma. Eu gostaria que trabalhasse, porque isso seria muito importante. Seria excelente. Seria muito importante. Seria muito importante, porque isso traz credibilidade. É uma das coisas também que eu bato. Os times do estado têm que buscar credibilidade. O que o Jair falou, não adianta você sentar com a diretoria da Unimed inteira para você pedir um valor lá e você chegar com uma folha de papel chamex amassada, por exemplo. Você tem que falar a linguagem desses caras, esses empresários, jogar o jogo deles, para você poder
vai ganhar, porque Rio Branco... bem elaborado, né, Cê? Um projeto bem elaborado. Sim, o Rio Branco tem a maior torcida do estado, cara. Olha só, olha o ativo que o Rio Branco tem. Então, assim, ele tem que saber utilizar dessa forma, tanto para atrair torcedor, para fazer sócio-torcedor, ou para o torcedor estar fazendo parte do dia a dia do clube, como também para trabalhar com um empresário, né, cara, nessas negociações. Então, acho que essa credibilidade, essa transparência tem que ser primordial. Por isso que eu não gosto de falar, quando a gente vai poder um dia jogar Série A. Eu não gosto de falar isso, não, cara. Eu gosto de colocar o clube andando sem dívida. Sem dívida. O clube andando sem dívida, podendo ir do governo estadual pegar verba estadual, ir na prefeitura pegar verba municipal, e a partir disso as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. Por isso eu não gosto de botar essa meta. A minha meta é o clube, zerar o clube. Zerar o clube e começar a andar. Depois disso, eu acho a consequência. Um detalhe, Sidney e prezados companheiros. O contexto do Porto Vitória foi citado aí. Eu tive o desprazer de ouvir de dirigentes do Rio Branco, recentemente, a seguinte frase: futebol, as categorias de base só dão despesas. Aí, né? Então, tá vendo? Exato. Então, o Rio Branco, você vê, hoje nós não temos sub-15, sub-17, tem sub-20, não tem nada disso. Rio Branco, então, cara, maior instituição esportiva do estado. Então, aí vejam o outro lado. O Sidney falou agora há pouco do Flamengo, do Natan. Veja bem, o que o Flamengo já faturou recentemente com esse menino que está no Vinícius Júnior, Rainer e o Lucas Paquetá e outros que foram vendidos com euros, não é? O Flamengo trabalha muito bem essa situação, porque amarra o contrato do menino por 4, 5 anos, né? Coloca uma multa rescisória em euros e as coisas acontecem. Agora, o Rio Branco, muitas vezes, eu vou ao Vasco da Gama, né? Meu Vasquinho, lá no Rio, torço por Vasco. Mas recentemente liberaram o Benítez para o São Paulo. Qual foi o valor? R$300 mil. Assim mesmo, São Paulo vai ter prazo para pagar até 2022. Olha o disparate entre as diretorias do Vasco e do Flamengo. E aqui no estado nem se fala, né? O Porto Vitória é um exemplo, faz um trabalho muito bem feito, e nós temos que tirar o chapéu. E hoje em dia, no Brasil todo, o Santos, o Flamengo, o Atlético Mineiro está lançando garotos, né, da base, que vem dando resultados. Então, não é agora, por exemplo, nós temos no Rio Branco o Paulinho, Rony Clay, o Wesley, né, Gil Baiano, Gil Mineiro, enfim, são jogadores que não vão dar futuro financeiro para o Rio Branco, né? Essa turma não tem como despertar interesse de clube nenhum em negociá-los para o Rio Branco ter direito a faturar alguma coisa. Então, o ponto de partida é um ponto muito importante, além da organização que eu já citei, é realmente fazer um bom trabalho de base e fazer um trabalho bem feito, tudo amarrado, com pré-contratos, registrando os meninos, enfim, e trabalhando a base, porque isso vai ajudar muito ao clube a fazer dinheiro, ter resultados financeiros e conseguir objetivos de ter realmente indo ao sucesso, né, no contexto do nosso futebol no estado, também a nível de Brasil. Então, assim... Desculpa, pode comentar o... Não, então, eu ia falar o seguinte, eu tinha uma teoria, assim, há uns anos atrás, assim, uma teoria mais radical, né, em relação ao Brancão, vendo a situação do Brancão, e essa questão de dar um passo atrás para depois dar 2, 3, 4 passos lá na frente. Para a torcida, para vocês da torcida, como seria se um dirigente de Rio Branco assumisse o clube hoje, chegasse assim, olha só, é o seguinte, eu vou montar um time básico de primeira divisão, estou aqui na Série A do Capixabão, vou montar um time base. Ponto. Sem nenhuma pretensão. O meu negócio é trabalhar a base. Eu vou pegar aqui, montar, não é contratar, não é fazer parceria com professor da escolinha do tio João da esquina, não é isso não, é fazer um departamento de base, é assim, é pegar o dinheiro todo e colocar aqui a base, eu vou ganhar tudo na base, eu vou formar jogador, eu vou fazer isso, e o profissional vai ficar com um time básico ali, nada de Louco Abreu, nada de Paulinho, nada de mega contratação, nada disso não, fazer um time básico. Como é que a torcida, vocês da torcida, tem vários torcedores aqui,
Como é que vocês absorveriam um tipo de ação dessa? Ficariam assim, porque talvez esse passo atrás, lá na frente, possa dar futuro. Lógico, se for bem conduzido. Pois Mas, por outro lado, a torcida ia sofrer com o time na primeira divisão, fazendo um papel de um São Mateus da vida, né? Que joga ali por jogar, fica em oitavo e é eliminado da primeira fase do mata-mata ali. Como é que vocês veriam uma situação dessa? Olha, eu pessoalmente eu acho que o Rio Branco ele deveria ter sim sua categoria de base. Por quê? Cara, é muito triste você ver amigos aí que querem ser jogadores de futebol e tal, filhos de parente meu que quer ser jogador de futebol, e aí você não consegue, meu parente é capa preta, ele não vai conseguir botar o filho dele para treinar no Rio Branco, vai ter que começar na escolinha do rival, lá na Desportivo. Isso é muito triste, é complicado, porque não tem, você tem poucas escolas de futebol, escolinhas, né, de futebol, que aí botam o garoto, profissionalizam o garoto, botam na base do futebol capixaba para ele jogar futebol profissionalmente um dia como profissional numa série B ou numa série A do Capixabão para depois fazer subir no time, entendeu? O time acaba revelando uma estrela. Né, ô Rael? Fala aí. Então, a questão da base, cara, o Sidney vai lembrar que eu conheci o Sidney. No final dos anos 2000, o Rio Branco tinha uma base muito forte, tanto que foi tricampeão da Copa ES Sub-17. Alguns jogadores vingaram, né? Como o Rodriguinho, que chegou a jogar em São Paulo, foi para fora do país, o Vitor Jufo, entre outros, né? Não vou citar muito nome, não, porque tem uma galera que não merece ser citada, não. Mas o Rio Branco simplesmente abandonou, cara. Jogou fora. Não levou à frente. Deu sequência. Não deu sequência. O Jairo me encontrou há pouco tempo aqui perto da minha casa, em Novo Horizonte, na categoria de base também. Rio Branco jogando bem na categoria de base. Sim, cadê ele? Exatamente. Não tem. Novo Horizonte, isso. Rio Branco até ganhou o jogo do São Mateus. E não tem, cara, não tem ninguém na base. Se o Rio Branco precisar de alguém hoje para suprir uma vaga, tem que contratar ou tem que inventar alguém, porque não tem base. O Rio Branco não tem um substituto. E se, no caso, o Rio Branco hoje chegasse um presidente consciente, como disse o Sidney, de pegar um time básico, sem gastar muito dinheiro, dentro do orçamento, e montasse um time de base, a torcida ia passar raiva aí 2, 3 anos, porque no 4º ano já ia ter uma equipe forte, formada da base. Então não ia ser de sacrifício nenhum, cara. Passamos 25 anos sem ganhar nada. Pois é. Quer dizer, sem ganhar nada, nesse medalhão a gente passa raiva ainda? Exatamente. O time gravado, a gente passa raiva. Verdade, é isso aí. Fato Não, concreto. mas é isso mesmo, porque assim, a gente analisando assim, a situação, se eu tenho 100 mil para gastar, eu gastaria 50 mil no time principal, no time da Série A, que vai jogar a Série A, e 50 mil na base. Cara, 50 mil na base hoje em dia, é muita grana. Dá para você manter o time sub-15, sub-17 e sub-20 com estrutura mínima. Talvez sim, mas você conseguiria manter sem aquela questão de parceria. Quando o Rio Branco faz a parceria com a escolinha do tio João, do tio Cid lá da esquina, o que acontece? Você já está abrindo mão de certas porcentagens do valor do jogador para um terceiro. Caso um jogador desse venha a vingar, o Rio Branco já vai perder uma fatia para esse cara que ele fez a parceria. Acontece isso no Vitória também. Então, quer dizer, esse que é o problema dessa fragilidade dos clubes, de não ter essas divisões de base. Porque aparecem esses donos de escolinha, esses empresários que montam times. Pô, olha só o Rio Branco hoje. O Rio Branco hoje só disputa o Campeonato Capixaba Sub-20 porque é obrigado. Se você não disputar, você é rebaixado da Série A. Então, a situação sine qua non, né? Tem que ter sub-20 para participar do profissional hoje. Sim, exatamente. Então, eu aposto com vocês, se não tem essa obrigatoriedade, o Rio Branco não teria hoje um time sub-20. Pode anotar, é exatamente isso. Se não tem sub-15 e 17, porque não é obrigatório, a federação, eu conversei com o presidente há uns 2 anos aí, ele está pensando em tornar obrigatório que os clubes que estão jogando a Série A tenham que ter time sub-15 e sub-17.
Só que eu vejo que essa questão de pandemia, e eu acho que ele tirou o pé do acelerador nesse sentido. Mas isso pode acontecer para um futuro mais próximo. Aí Você fala vem um detalhe. Cid, você fala isso em função do presidente Gustavo, né, da federação. Do Gustavo, o presidente Gustavo da federação. Gustavo Vieira, exatamente. Ele pensa isso. Então, assim, isso é importante para forçar os clubes a investir na base. Por outro lado, hoje existe essa facilidade que eu falei, de você fazer a parceria com um tiozinho da esquina, fazer uma escolinha, botar a escolinha, ele comanda a escolinha, e o time joga lá o campeonato capixaba de base sem nenhuma pretensão. Joga porque é obrigado a jogar. Então, assim, isso Vitória fez essa amarração, porque Cid, o Vitória fez a amarração com o Sub-20 com o Cosme Eduardo. Sim. O projeto dele está vinculado ao Vitória hoje. Sim, então, isso é ruim para o Vitória, porque numa possível venda, o Vitória vai perder uma fatia. Vai sim. Apesar de ser cômodo pro Vitória hoje, essa questão de ter uma base gerenciada por um terceiro, por outro lado, o Vitória está usando o nome dele, o status dele, para o cara poder chegar lá e montar a escolinha dele lá e vender jogador. Vitória vai ganhar a fatia dele, vai, mas poderia ganhar a fatia total se o próprio Vitória, ou o próprio Rio Branco, o próprio Desportivo tivesse um departamento de base e gerenciasse tudo. Mas projeto próprio, né? Projeto próprio. Rapaz, falando um pouco em projetos abandonados do Rio Branco, eu tenho, tá até na casa da Lid, uma camisa do Rio Branco Esportes. Não sei se vocês conhecem a categoria do clube que joga videogame, certo? E, cara, hoje em dia isso tá dando uma grana. Sim. Campeonato de CS, campeonato de FIFA, campeonato de esportes mesmo, League of Legends, sim, enfim. Tá dando uma grana boa, cara. E além de alguns outros times, entre aspas, times do Rio Branco que foram abandonados por aí, que, cara, hoje poderiam estar dando um show nacionalmente ou, né, até mesmo aqui no estado, cara, que o Rio Branco acaba abandonando por ter que pagar a dívida, né? Sim, caso aconteceu eu lembro que tive aqui é CS, né? Foi de CS. Do CS, do Counter-Strike. Counter-Strike, o CS teve time. Só que eu tenho assim, eu apoio muito no fazer esse tipo de modalidade, mas tudo tem que ser muito bem amarrado. O caso do Fut 7, foi o exemplo. Foi exemplo. Que não, assim, foi feito um acordo lá atrás, mal feito, de boca praticamente, um acordo mal feito, e hoje em dia o clube sofre com dívidas que nem são do clube. Aí é complicado. Dívidas nem são do clube. Então, dívidas assim, trabalhistas, né? Trabalhistas. Causas trabalhistas. Mas se na questão do Fut 7, do Projecta, o problema todo não foi nem tanto o acordo mal feito, foi o mau caratismo das pessoas que entraram com ação contra o Rio Branco, sabendo que o Rio Branco só era o Nule. Sim, mas o que acontece? Então. Talvez, Rael, isso também possa ter sido... não estou livrando as pessoas, não, porque para mim, na minha visão, eu fiquei assim chateado. Não conheço ninguém, nunca troquei nenhuma ideia com nenhuma daquelas pessoas que entraram contra o Rio Branco, mas eu fiquei chateado porque essas pessoas foram mau caráter. Eles sabem que o Rio Branco não tem nada a ver com a dívida, mas eles compactuaram talvez com um advogado que estava ali influenciando, que conhece as leis trabalhistas, encontrou um caminho... Vira as brechas e fala assim, ó, o cara que realmente deve para vocês fugiu, sumiu, não tem como pagar. Mas aqui, se a gente for em cima do Rio Branco, a gente pode conseguir alguma coisa. A gente pode conseguir amarrar com um processo lá que a gente possa convencer o juiz que o Rio Branco pode absorver essa dívida. A instituição, né? Foi a instituição que ficou. A CNPJ. Ficou preso. Sim, e aí a justiça, a gente sabe como é que é a brasileira, né? A gente sabe como é que é a justiça brasileira. Eu, no meu entendimento, se eu fosse um juiz, eu nunca daria essa causa ganha para esses caras que foram em cima do Rio Branco. Não daria, porque não tem nada a ver. Mas tudo porque o contrato foi mal amarrado ou foi uma coisa de boca lá atrás, coisa amadora.
a gente volta lá atrás. Volta lá atrás que o Jair falou, essa organização dentro do clube. Não pode fazer isso, cara. Eu vou fazer se o Rio Branco vai fazer um time de LOL, por exemplo, ou de CS, hoje, esses times de CS tem que ter todo o contrato amarrado com os jogadores que vão disputar, com o gestor do projeto de CS. Por quê? Porque vai que Rio Branco seja campeão, Rio Esporte seja campeão e ganhe 100 mil reais lá. Tem que estar em contrato que desses 100 mil reais, 50 mil é do clube. E 50 mil, por exemplo, é o percentual. E 50 mil fica com o restante do projeto, galera do projeto. Tudo está amarrado. Tem que estar amarrado que se esses jogadores de CS são remunerados, essa remuneração não é do Rio Branco, não faz parte do Rio Branco, é de uma empresa. Tem que ter tudo isso amarrado, tudo isso, cara. São coisas mínimas. Tem mas que ter lá tudo na frente. Não. Sim, cara, por isso. Então, assim, eu acho que esse é o problema. O Jair falou, antes, no Rio Branco, tinham muitas pessoas que estavam ali no clube, no dia a dia do clube, pessoas influentes, pessoas capacitadas, estavam ali no dia a dia do clube. Então, esse tipo de coisa não acontecia lá no passado, mas hoje acontece. Hoje o Rio Branco está muito fragilizado. Então, qualquer um mais esperto, consegue dar esse drible no clube e tá aí. 1 milhão de dívidas no Rio Branco já. Pagou aí em 2007, pagou uns dias, 1 milhão de dívidas trabalhistas aí. E aí? Aí dentro desse exemplo que o Sidney falou aí, desses esportes, o contrato tem que ser bem elaborado e tem que ter o quê? O jurídico do clube analisando, vendo, por aí, tá tudo certo, falta isso, falta aquilo, entendeu? Então, tendo um departamento jurídico bem organizado, as brechas não vão acontecer. Não é isso? Então, realmente, são detalhes e detalhes que fazem com que o clube foi prejudicado, não é isso? E está sendo ainda. Um dia desse, não faz muito tempo, quando ainda estávamos podendo ir a reuniões, eu fui ao Tribunal de Justiça e até o julgamento de um atleta do Rio Branco. Apareceu um cidadão lá para defender o atleta e ele foi... Eu fiquei até com vergonha, porque ele falou, eu nunca vim aqui, eu nunca mexi com isso, justiça desportiva, nunca mexi com isso. Eu fiquei até envergonhado, sabe? Ele foi lá... É Rio Branco, cara. Um advogado, Rio Branco, meu amigo. Eu tô aqui e tal, mas foi vergonhoso para todos os aspectos para o clube, né? Tem um advogado, se diz advogado, mas não conhecia nada de gestão, de justiça desportiva, né? Então foi realmente vergonhoso. E um outro problema, acontece muito isso, todos vocês sabem dos problemas que o Rio Branco tem, causas trabalhistas. E muitas dessas causas trabalhistas foram julgadas à revelia, não é isso, Sidney? Sim. Então, muitos, entende? Então o Rio Branco só levou tinta por falta de... Aí pega o quê? A administração, a falha da administração do clube. Porque muitas vezes, Jairo, digamos, quando você está pensando em jogar profissionalmente, não é assim, só tem que pagar salário de jogador, dar comida para jogador, não é só isso, não. Tem todo um contexto por trás de questão médica, questão de jurídica. Não é o seu amigo da esquina, seu colega que estudou na faculdade com você, que você vai ligar para ele, dá uma olhadinha nesse processo do Rio Branco aqui. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Mas no Rio Branco é assim. Não é de hoje. Não é de hoje. Querem economizar, né? Com questão jurídica e acabam piorando ainda mais a situação. Então, exatamente. Questão jurídica é um ponto só, mas assim, é um ponto que, como o Jair falou, vários processos, vários julgamentos aconteceram, não tinha ninguém representando o Rio Branco lá. O que o juiz ia fazer? Se a própria defesa não vem, aí vamos dar ganho de causa pro reclamante lá. Então, assim, é muita várzea. Esse tipo de coisa não pode acontecer. O Rio Branco é o maior clube do estado, maior instituição esportiva do Espírito Santo. Não pode ter esse tipo de coisa. Por isso que eu falei lá atrás que talvez fosse o momento de as pessoas que estão no Rio Branco ali pensarem, tipo assim, não pensar pequeno, mas assim, pensar com mais prudência. Lógico que as coisas aconteceram aí, o Rio Branco passou de fase Copa do Brasil, excelente. Tomara que passe quarta-feira também de novo, nesta quarta-feira de novo, mas assim, é complicado, é bem complicado, assim, você
tá trabalhando ali. A gente vê que tem alguns torcedores ali à frente do Rio Branco ajudando. Não tem que ser assim. Tem que ser pessoas pagas, assim, tem que ser pessoas remuneradas que vão estar ali ajudando o clube. Não podem ser pessoas que podem estar fazendo favor, entendeu? É coisa diferente. Então, assim, bem complicado mesmo, assim, o futuro não é tão bom, assim. Tomara que a gente consiga ir passar da série para a Série C, que não vai ser uma coisa tão grande, vai ser um resultado importante dentro de campo. Mas, financeiramente para o clube, não vai mudar muita coisa, tá? Não vai mudar muita coisa, não, financeiramente o clube. Vai, em termos de resultado, sim. Aí eu acompanho times do Piauí, times do Acre, tem uns colegas meus do Globo Esporte que trabalham lá. Financeiramente, não muda muita coisa no clube. É mais de resultado. Então, assim, é um trabalho muito longo de ser feito de profissionalização do clube inteiro. É por aí. Aquele, você tem alguma coisa a falar aí? Essa seria minha pergunta que eu estava esperando a deixa. A gente comentou sobre o acesso à primeira divisão, que é realmente uma coisa bastante distante. Em relação à Série C, há uma expectativa para esse ano? Vocês acham que ainda está um pouco distante esse sonho ou é possível? Não fala isso perto do Rael, rapaz, vai ficar chateado. Vou falar nada não, que ele já sabe dessa história já. Pro Cid e pro Jairo que não sabe, é porque o Rael ele não gosta de nada que termina com Tiva. Não gosta, né? A esperança do Brancão. Proibida, hein? A esperança, a palavra proibida. Terminou com Ivo, tá proibido. Deus me livre. Hoje tá mais profissional, deixou o chitismo de lado. Não, hoje podcast de gala, rapaz, mas responde aí. Então, eu vou falar aqui rapidão, assim, eu acho que a Série D, eu acompanho a Série D desde o início, desde aquela primeira participação do Brancão, em 2009 ali, quando injustamente o clube perdeu o Campeonato Capixaba, né, mas acabou ficando com a vaga na Copa do Brasil, na Série D, né, aquela primeira edição em 2009. Eu acompanho desde então, de muito perto, e eu vejo os clubes muito parelhos, né? Principalmente esses clubes dos grupos que os times capixabas enfrentam, né? Time de Minas, time de São Paulo, time de Brasília, time de Mato Grosso, são todos times muito, muito iguais. A gente vê, no Espírito Santo, perdeu nos pênaltis pro Operário, sendo que no jogo de ida aqui no Espírito Santo, aqui no Kleber Andrade, perdeu uns 2 gols feitos, quer dizer, ele poderia ter terminado o Operário, que ontem quase subiu para a Série A, que naquele ano subiu para a Série C. Então, assim, é muito igual. Então, acho que sempre a gente entra na Série D com esperança de passar, de subir. Eu acho que tem todas as condições. Eu acho que não pode acontecer o que aconteceu com o Vitória ano passado. O time se perdeu ali. Jogador embalada, jogador chegando ontem, hoje estava na balada, amanhã estava com Covid. Aí o time estava desfalcado no próximo jogo. Aí tinha que entrar com 2 jogadores no banco. Então isso não pode acontecer. Essa gestão do elenco, eu acho que o Vitória tinha tudo para ir longe ano passado. Tinha um time bom, time acertado, só que faltou gestão de elenco. Não tinha um cara lá na sede de jogador que ficasse monitorando os jogadores. Não tinha alguém que puxasse a orelha de jogadores dentro do clube mesmo. Em relação tem o gerente da casa, né, Cirino? Tinha que ter o gerente da casa. Não tem. Eu falo, cara, assim, o Gilberto, que já trabalhou muitos anos no Branco, é essa pessoa no Vitória. Mas o Gilberto, ele não tem esse perfil. Ele é um cara que produz os contratos ali, com aquela questão da contratação de redigir contrato, de registrar jogador. Essa é a função dele. Tem que ter um cara que vai cuidar do elenco, que vai cobrar do elenco, que vai ficar em cima do elenco, jogador que não está comendo direito, jogador que está chegando tarde em casa, jogador que está saindo da balada. Lógico que todo mundo tem direito de tomar sua cervejinha, tal, sua cachaçinha ali de vez em quando. Beleza, isso é normal, mas com certa medida. Porque você é profissional, você tem um jogo importante no final de semana, tem uma viagem para Araraquara para enfrentar a Ferroviária, que é um time que tem um orçamento de 1 milhão, talvez, por mês. Esse tipo de coisa tem que ser levado a sério. Então não adianta, por exemplo, o Rio Branco contratar, digamos, o Rafael. No outro dia ele vem, vai pro
gordinho lá, né? Toma todas ali, fica na aglomeração, pega um Covid, chega no dia seguinte, no exame da CBF, cai Covid. Aí desfalca o clube. Aí o que acontece? O clube investiu o jogador pagando salário, talvez o salário mais alto do clube, talvez, e desfalca o clube. E aí, o que acontece? Isso aconteceu no Vitória demais. Então, eu acho que essa gestão do elenco é importantíssima dentro desse processo da Série D. Todos os jogadores têm que ter consciência, porque muitos, cara, a gente sabe que o futebol capixaba não é totalmente profissional. Uhum. Tanto da gestão dos clubes, como dos jogadores. Muitos jogadores não encaram o futebol como uma profissão, talvez até como uma diversão, talvez. Porque encarar como profissão é se dedicar ao máximo, é até abrir mão de ir para balada, de tomar todas na noite seguinte, porque daqui a 3 dias ele tem um jogo importante. É isso. Então, assim, eu acho que isso tem que colocar aí na cabeça dos jogadores e eles têm que absorver. Eu acho que tem que saber, a gestão do Rio Branco tem que saber identificar esses problemas o mais rápido possível para não acontecer o que aconteceu com o Vitória, que tinha a faca e o queijo à mão. Olhando os elencos, o Vitória tinha um elenco tão bom quanto o do Goianésia, que foi o primeiro do grupo lá, mas caiu, ficou no meio do caminho. Real Noroeste passou de fase, isso é só pra você ver. Sidney e prezados amigos, eu tenho 2 exemplos nesse contexto aí. Primeiro do Estrela. O Luiz Arantes, que é o gestor de futebol do Estrela, me falou anteontem, do exemplo de cada jogador. Eles têm uma pousada lá que os atletas ficam e todos estão super conscientes dessa obrigação de não sair para lugar nenhum, para as baladas, porque se pegar o Covid, vai prejudicar todo o elenco, né? Um passa para o outro. Aí, lá no Estrela, nesse momento, existe essa conscientização entre os atletas que estão responsáveis. Ele elogiou muito, o Arantes elogiou muito essa questão da conduta dos atletas. E aqui no Rio Branco, eu pude conversar com o Rodrigo Rocha, esses dias atrás, ele falou do Paulinho. Era um feriado, os atletas estavam em folga, e o Paulinho chegou para ele e falou que eu estou precisando dar um pulo no shopping. Então falou com o Rodrigo que ia dar uma saída para ir ao shopping, entendeu? Então, quer dizer, é a responsabilidade dele, do atleta Paulinho nesse contexto. Então eu espero que os outros todos estejam com essa conscientização, né, que faz parte para o sucesso chegar ao objetivo, né, de cada um. Então, realmente faz parte. Paulinho é um importante exemplo, que é um dos líderes do time. Então, se o Joãozinho lá tá vendo que o Paulinho tá seguindo essa regra, então isso é excelente pro clube, pro elenco todo. Se o Paulinho tá seguindo, por que não vou seguir também? Então, assim, isso é importante demais. O Rio Branco tem que encarar isso como, como título da Série A do Brasileirão, como se tivesse a Série A. Todo jogo tem que ir pra matar. Tem que ir para ganhar todas as divididas, jogar cansado, jogar machucado. Tem que é uma oportunidade. Assim, acho que eu falei, financeiramente não vai mudar muito pro clube, mas só o fato de estar na Série C já é um degrau a mais que o clube sobe. E ali é saber trabalhar uma possível Série C ali, se manter ou até mesmo subir no primeiro ano, como aconteceram alguns casos, que eu acho que foi o próprio Operário subindo no ano seguinte. Chapecoense subir no ano seguinte. Então, assim, acho que levar isso a sério mesmo. Esse levar a sério, o Sidney e amigos, vocês lembram com aquele jogo com a Caldense? Foi o quê? 2015. Então, aqui no Cleber Andrade nós fomos desclassificados pela Caldense. O que aconteceu? Durante aquela campanha, houve uma promessa da diretoria de que a premiação seria por etapas. Muito bem, promessa feita, porém não cumprida. Aí aconteceu após o jogo que classificou. Os atletas ficaram na expectativa de chegar ao famoso faz-me rir, não é isso? Eu estava lá no 38º BI, um dia que o presidente chegou lá, Duílio era o treinador, o presidente foi lá, falou especificamente com o treinador, com o Duílio, e foi incapaz de chegar para o elenco, turma, parabéns, aconteceu a classificação, a minha promessa vai acontecer daqui a uns dias. Tá? Ele não chegou, no momento, não gastou 5 minutos para falar com os atletas, parabenizando-os pela classificação. Então chegou depressa, saiu correndo, e depois que os atletas
reclamaram bastante, fizeram realmente até um movimento. Aí aconteceu a outra promessa, de que seria paga, a premiação seria paga no último jogo da etapa, que foi aquele jogo contra a Caldense. Se vocês estiveram lá no estádio Cleber Andrade, devem ter lembrado que o primeiro minuto de jogo, acho que 2 minutos, aconteceu aquele gol contra, não é isso? E o Neguete era o goleiro da Caldense. Quantas bolas foram alçadas ao gol do Neguete? Defesas difíceis que ele tenha feito. Nenhuma. Isso com o jogador a mais quase o jogo todo, né? Exatamente. Teve um jogador expulso aí no primeiro tempo e o Neguete foi um privilegiado. Então, eu vi aquele jogo como uma resposta do elenco ao presidente, à diretoria do Rio Branco, que prometeu, ele não cumpriu. Aí eles deram a resposta nesse jogo final e fatal para o clube que foi. Então, jogador é igual criança. Se prometeu uma bala, um bombom à criança, se não der, ela fica, né, não fica satisfeita. Então, jogador de futebol, pior ainda, se prometeu e não cumpriu, né, o clube só se ferra. É por aí. Mas assim, então, tipo assim, eu vejo o seguinte: faltou profissionalismo da diretoria de prometer uma coisa que não pode cumprir, e faltou profissionalismo do clube, se eu for do clube, não, dos jogadores, porque se eu sou jogador do Rio Branco, estou jogando no Rio Branco, estou dando o privilégio de jogar no Rio Branco, mesmo que fulano ou ciclano faça uma promessa de que eu vou ganhar um ou outro a mais, e eu não ganho, eu não ia deixar o Rio Branco ser eliminado, assim. Na minha opinião, assim, eu vestindo a camisa do Rio Branco, eu sou torcedor do clube, eu não faria isso, entendeu? Talvez, assim, os jogadores que estão ali não tivessem o tamanho disso, porque para eles, o próprio jogador, é prejudicial para o jogador fazer corpo mole nesse sentido. Eu entendo. A carreira de cada um. Sim, é muito fácil para mim, porque eu trabalho no Globo Esporte, todo dia cai meu salário. Mas, assim, ali a questão nem era salário, era algo a mais, assim, era uma premiação a mais que estava em jogo. Então, talvez, eu acho que também faltou faltou profissionalismo dos dois lados. Da diretoria, que prometeu uma coisa e não cumpriu, e de jogadores que não tiveram essa premiação paga, que tinha sido prometida, e não fizeram a parte deles. Porque, queira ou não, os jogadores estão ali, estão recebendo salário. O que é prometido a mais é um bônus. Eles têm que cumprir o mínimo, que é o que estão pagando, o salário é pago. E a instituição do Rio Branco, a torcida do Rio Branco. Eles devem muito isso. Se isso veio a acontecer, infelizmente, para mim, time, assim, nenhum jogador, se eu fosse dirigente, se eu visse isso, nenhum jogador daquele time jogaria mais comigo. Porque eu tenho certeza que em algum momento, se acontecesse algo parecido, esse jogador ou aquele ali faria corpo mole. Para mim, isso não tem sentido. Eles já recebiam salário, eles tinham que jogar. Premiação, meu amigo, vê lá na frente. É a promessa? Foi um erro da diretoria? Foi. Mas, meu amigo, tem que jogar. Você está recebendo salário em dia, então não é para isso. O a mais entra a questão da liderança. Entra a questão da liderança do time, né? O capitão, alguns líderes que poderiam fazer com que essa motivação continuasse, né? E eles dessem o máximo para que o objetivo fosse alcançado, ou seja, a classificação naquela partida, aliás. Para mim, de todos os times que jogaram a Série D até hoje, aquele foi o melhor que eu vi. Perfeito. Do futebol capixaba. De todos. Foi bem armado, um bom treinador, experiente, né? Estava realmente. Torcida jogando junto. Equipe. Exatamente, foi. Mas lamentavelmente aconteceu. Mas aqui, mudando da água para o vinho, deixa eu fazer mais uma pergunta que temos aqui. Pedro. Oi, fala, Real. Deixa eu completar o comentário deles aí quanto à questão de bicho, jogador que sem profissionalismo. Pode falar. Nós perdemos uma Copa ES para Diva, né? Desse jeito, 2012. O goleiro... O Sidney vai lembrar o nome do goleiro, eu não vou citar não, aqui a gente prefere não citar nomes. Mas o goleiro deixou a bola passar em 2 gols. No primeiro jogo perdemos de 2-0. Em 2 gols o goleiro entregou. No Araripe, Exatamente. No jogo de volta, nem no banco ele estava. Então, aí você vê, né, cara? Como é que um jogador desse se diz profissional? Esse é o problema. Não pode
Você não pode ficar que essa questão de bicho não pode fazer a cabeça do jogador. Ele tem que ter o salário dele, tem que jogar pelo salário. Bicho é uma coisa a mais. Algo mais, um plus. Então, olha aqui, na Gazeta, eles há alguns anos eles pagam uma premiação a mais, né? Para quem vai bem, quem trabalha bem, se a empresa vai tudo bem, tem um bônus que eles pagam em mês de abril. Curiosamente, é pago dia 1º de abril, né? Mas assim. Agora minha empresa. Então, realmente, a participação dos lucros da empresa, né? Só Exatamente. que É importante. e quando a empresa bate a meta, aquele excedente, ela vai lá e divide pelos funcionários e paga, beleza. Quer dizer, se eu não recebi num ano isso, porque talvez a empresa não tenha batido a meta, eu vou deixar de fazer o meu trabalho por conta disso? Não existe isso. Eu já recebo um salário mensal para fazer aquilo que tem que ser feito. Então é isso que eu vejo de jogadores. Jogador com salário atrasado ou sem receber salário, aí já é diferente. É uma coisa diferente. Mas questão de bicho, isso aí, para mim não entra na minha cabeça, não. É complicado, mas perguntar a vocês aqui. Vocês dois jornalistas, né? Inclusive o Jairo, ele é repórter de campo também, né, Jairo? Sim, sim. Eu gostaria de saber como é que em dias de jogos, se preparar para cobrir, né, um jogo ao vivo ali. Porque hoje em dia tá tudo diferente, não tem mais torcida por causa da pandemia e tal. Mas como é que era antes, né, da pandemia? Como é que era você entrevistar um jogador com a torcida gritando ali, principalmente se for um jogador rival? Como é que é isso? Bom, você falou como é a preparação, eu me preparando. Então, essa preparação começa desde a véspera do compromisso meu com a emissora, consequentemente, com o trabalho que eu vou desempenhar. Então, por exemplo, eu procuro dormir bem, entendeu? Me alimentar de forma bem coerente. Eu não vou encarar uma feijoada, né, comidas que não estão na minha rotina, para enfrentar um jogo, né, num domingo à tarde, sendo que eu vou chegar lá às 13 horas, vou sair de repente 17, 18 horas do estádio. Então, realmente, até a alimentação eu procuro me controlar e evitar certas coisas que não estão realmente, que podem complicar a situação, entendeu? Então, a gente tem que, aí, né, tem que preparar, são diversos detalhes da preparação. Por exemplo, eu sou das antigas, então gosto muito de trabalhar com o meu bloco, meu caderno de anotações. Eu sempre tenho 2 canetas, nunca vou com uma só, porque se uma falhar, eu tenho a outra, né? Então, hoje, muitas vezes, a turma trabalha com o celular, né? O celular, notebook, entende? Mas eu sou das antigas, eu prefiro o meu caderno. Muitas vezes eu tenho um caderno para o ano todo. Então, os jogos que aconteceram esse ano, eu tenho as escalações, né, de todos os jogos, os detalhes de cada jogo, entende? Então, isso faz parte da preparação. E a questão da torcida, o envolvimento com a torcida. Eu procuro, felizmente, eu tenho assim um bom trânsito com todos os torcedores de todos os clubes, né? Sempre gosto de cumprimentá-los, né? Eu chego, torcedor do Serra, da Desportiva do Rio Branco, do Vitória, então procuro realmente fazer esse trabalho de cordialidade, né? Com os torcedores dos clubes do Rio Branco, nem se fala, né? A gente tem uma amizade muito certa, muito fiel, né? E a torcida realmente faz parte do nosso dia a dia, esse entrosamento, né, com os torcedores do Rio Branco, e também com um respeito que eu sinto que os torcedores dos outros clubes têm, mesmo sabendo que eu sou capa preta, eles sabem disso, né, né, mas eles têm assim noto que eles têm um certo respeito comigo e me consideram. Então a gente vai tocando o barco com esse respeito, com cada torcedor, independente da camisa que eles vistam, né, procuro tratá-los de forma bem educada, entendeu? Com coerência e fazendo o trabalho da melhor maneira possível, com a transparência, né, e a coerência que deve ser pautado o nosso trabalho. Para você, Sidney. Então, assim, o nosso esquema é diferente, né? Assim, tem 2 tipos de trabalho que a gente faz. Que nem tem um trabalho, porque, por exemplo, agora não, nos últimos anos, a gente tem feito em tempo real, né? Porque é uma ferramenta que a gente faz que ajuda quem não tem internet rápida, quem
tá ali na internet de bobeira ali, consegue acompanhar o jogo com o placar de momento, consegue ver como tá o panorama do jogo, né? A ferramenta bacana de poder acompanhar quem não tem internet rápida para ver os jogos, né? Estão sendo transmitidos agora. Mas o problema de ter muitos jogos simultâneos faz com que a gente fique muito preso à redação. Porque minha equipe tem 3 pessoas. Sou eu, o Richard, minha estagiária, Emanuela. Se acontecem 4 jogos simultâneos, como é que eu vou fazer? Não tem como eu ir no estádio, eu não consigo ir no estádio e fazer o tempo real, porque eu sou editor. Eu tenho que ler o que a Emanuela escreve, eu tenho que ler o que o Richard escreve, eu tenho que mudar a capa do Globo Esporte, mudar a capa do G1, mudar a capa. Então, assim, isso é ruim demais para a gente acompanhar os jogos mais de perto, principalmente agora na pandemia. Eu fui, que nem agora, eu fui no jogo contra o Sampaio Corrêa. Eu estava lá acompanhando o jogo. Eu me preparei, eu fiquei pesquisando, porque a gente fica comentando no Twitter, né? Fazendo alguns comentários. Então, alguns comentários eu já deixei meio previamente prontos em relação ao jogo, em relação à história dos confrontos. Peguei informação do Brancopédia do Monstro Rael lá, pra gente postar lá, e referência só você total. E o Jair que pode. É só você e o Jair que pode. Valeu, ok. Mas eu cito, cara, eu sempre cito. Brancopédia, eu tenho que citar. Eu acho que o trabalho tem que ser valorizado. Então, assim, a gente consulta esse tipo de informação para quê? Para a galera que está acompanhando a gente pelo celular, talvez até no Twitter mesmo, está acompanhando a gente de alguma forma, possa ter um conteúdo um pouco diferente do habitual. A gente faz tem alguns comentários que a gente faz dentro de campo, que a gente, no dia a dia, no dia do jogo, que vem, que nem foi quando? Foi isso, lembrando, hein? Jogo contra o Sampaio Corrêa, meia hora antes do jogo, olha, presta atenção, meia hora antes do jogo, a diretoria do Rio Branco não tinha divulgado a escalação pra gente, do Globo Esporte. Aí eu falei com a minha estagiária, Manuela, vai lá, Manu, pedir a escalação pro pessoal do Rio Branco, pra eles divulgar aqui no site, né? Que a Globo mesmo estava pedindo. Aí o pessoal do Rio Branco chegou pra ela e falou assim, estão fazendo um pouquinho de mistério aqui. Rapaz, na mesma hora, eu cheguei e tuitei assim, a diretoria do Rio Branco faz mistério e não divulgou a escalação do time a 30 minutos do início do jogo. Parece até que estão querendo esconder o Messi na escalação. Botei. Uma alfinetada. Rapaz, na mesma hora, chegou uma mensagem no meu WhatsApp do assessor, acho que tal do Vitor, do Rio Branco, né? Vitor, eu acho, não, Vitor. Chegou um assessor. Não, a gente já tinha divulgado a escalação, que não sei o quê. Mas como? Se eles mesmos agora há pouco tinham falado pra menina que não tinha. Estavam fazendo mistério. Tá vendo? Esse tipo de coisa. Então acho que. E tudo isso faz parte da rotina do dia a dia, de estar tentando lidar com esses contrapontos. Entrevista ali na beira do campo. A gente, às vezes, eu lembro que a gente ia entrevistar algum jogador que fez o gol da vitória do Brancão, aquela galera lá atrás, no fundo, comemorando, gritando o nome, não sei o quê. Isso é bacana demais também, cara, porque isso, para mim, enriquece mais o material que a gente faz, que a gente está produzindo. Acho que fazer uma entrevista silenciosa com um jogador, talvez ela até fique, digamos, mais clara de se ouvir. Mas você está ouvindo o cara falando e a galera ovacionando ele ali atrás, é outra coisa, é muito bacana, valoriza mais o trabalho. Então, assim, como o Jairo falou, eu tenho, entre aspas, digamos, passagem livre entre as torcidas, né? Inclusive, por exemplo, a torcida do Vitória, eu tenho passagem totalmente livre da torcida do Vitória. Mesmo que eles... Nem sei se eles sabem se eu torço pro Rio Branco, mas assim, Vitória é o time do meu bairro aqui, né? É o time do meu pai. Então, assim, hoje eu sou sócio do Vitória, mas não sou sócio do Rio Branco. Estranho, né? Por quê? Porque eu confio mais no projeto do Vitória do que no projeto que o Rio Branco me apresenta, entendeu? Hoje, se eu for o sócio de Vitória, eu vou em piscina, tenho vários
clínica de fisioterapia para mim, à disposição, tem a estrutura do clube. Hoje o Rio Branco não me oferece isso. E, quer dizer, eu torço pro Rio Branco, mas eu confio mais no Vitória. Então, assim, esses dois clubes eu tenho muita eu transito muito tranquilamente, cara, com as torcidas e tal. Mas quando é desportiva, pelo fato de eu ter ligação com o Rio Branco, eles não aceitam tanto. Então, teve até um caso desportiva eliminada da Copa Espírito Santo de algum ano. Um desses anos, né? Aí eu tava descendo da cabine pra ir embora com o meu material e um colega meu me sacaneou com alguma coisa, me deu uma zoada. Eu parei pra ele, fiquei olhando, rindo pra ele. Fiquei rindo pra ele, com a piada que ele fez, uma coisa. Os torcedores da Desportiva que estavam ali ficaram putos, pensando que eu tava rindo que a Desportiva tinha sido eliminada. Entendeu? Os caras... Pode falar, desculpa, completo. Não, então, eles colocaram isso na cabeça que eu tava rindo porque a Desportiva tinha sido eliminada. Rapaz, isso não muda em nada na minha vida, bicho. Nem pro bem, nem pro mal. Não tô nem aí se a Desportiva foi eliminada, se ela passou de fase. Pra mim não muda em nada. Eu tô ali trabalhando e rindo da piada de um cara que o cara fez. Mas não, os torcedores criaram na cabeça deles que a gente tava rindo da Desportiva eliminada porque eu torço pro Rio Branco, entendeu? Eu lembro desse fato, Lucídio. Então, mas sim, mas para vocês verem até hoje, a diretoria da Desportiva, entrou uma diretoria meio nova na Desportiva ali, né? Tem muitos torcedores envolvidos hoje neles, entre eles. Um dos diretores novos ali, um colaborador, ele já trabalhou no Vila Velha Tritões. E ele é torcedor antigo da Desportiva. Antigo. Rapaz, e ele me conhece, pô, há muitos anos, Tritões, cobertura esportiva, e é um cara que trabalha bem. É um cara que tem visão. Vocês têm ideia que ele teve que colocar na cabeça de diretores da Desportiva que eram contra ao meu trabalho que eu faço no Globo Esporte, porque eu torço pro Rio Branco, entre aspas. Era até uma coisa que eu ia perguntar. Pensar muito pequeno, Pensar muito pequeno. É pensar muito pequeno. Então, quer dizer, precisa de um cara que tem uma cabeça mais aberta de chegar e pensar que eu vou prejudicar a Desportiva porque eu tô... Rapaz, assim, sinceramente, assim, meu pai de Rio Novo do Sul, né? Meu pai de Rio Novo do Sul. E ele foi criado no Rio de Janeiro. Então, eu cheguei aqui, eu nasci depois que meu pai chegou aqui em Vitória. Uma semana depois, era para eu ter nascido no Rio. Então, meu pai, ele cresceu torcendo pro futebol carioca. Meu pai vai saindo. Então, toda essa cultura de futebol criada no meu pai torce pro Vasco. Sempre torceu, porque a infância dele toda foi no Rio. Ele é praticamente carioca. Então, essa influência dele passou para mim. Então, assim, eu torço pro Vasco. Eu não vou ficar chateado. Assim, lógico que eu fico chateado quando o Rio Branco perde, mas não fico morrendo como fazer. Nem o Vasco hoje em dia eu faço mais isso, porque quando você começa a trabalhar com futebol, você vê tanta coisa, você perde um pouco dessa veia de torcedor sua. Você quer ver os resultados acontecerem, é claro que quer, mas assim, você não fica tão chateado. Pô, quando o Vasco perdia, eu chegava no dia seguinte na escola mal. Não existe mais esse negócio de comigo não acontece mais hoje disso. E a mesma coisa transferindo para o futebol capixaba. Transferindo isso para o futebol capixaba é a mesma coisa. Mas os torcedores, eles pensam que a gente pensa que nem eles. Talvez tenha um ou outro jornalista que seja desse jeito. E eu não sou assim. Então, assim, esse problema de achar que a gente torce para o Rio Branco, torce para o Vitória ou torce para Real Noroeste vai prejudicar a Desportiva ou vai prejudicar o Serra por causa que é um time rival. Não existe isso, entendeu? Lá na Desportiva, mesmo sabendo que eu sou rio-branquense, de vez em quando acontece de torcedores pedirem para que eu faça a cobertura da Desportiva no dia a dia. Eu já ouvi isso de vários torcedores querendo que eu seja o repórter da Rádio Espírito Santo para cobrir o dia a dia da Desportiva, né? Isso realmente me deixa até satisfeito, né? Porque eles sabem da seriedade que a gente leva a coisa. É isso. Mas para mim, sei lá, talvez, não sei o meu caso, não sei se porque eu sou de internet, não sei, só sei que eles invocaram comigo e acham que eu vou parar meu trabalho. Imagine eu chegando na redação do Globo Esporte ali, sento na minha mesa, abro o computador, vamos arranjar um jeito de destruir a Desportiva, vamos lá, vou parar tudo que tem que fazer. É isso, eles pensam que o nosso trabalho é esse. Quem dera,
Quem dera, hein? Não existe isso, velho. Não existe. Então, esses caras têm que ter mais, assim, ter a cabeça mais no lugar, de pensar, abrir mais a mente, porque hoje, esses dias mesmo, outro exemplo, eu tava lá, tô próximo desse. Então, fiz umas 3, 4 matérias desportivas, matérias bacanas que eu fiz e tal. Veio o diretor do Rio Branco me cobrar. Sidney, por que você tá fazendo matéria do desportivo e tá fazendo no Rio Branco? Olha isso, cara. Ai. Tá vendo? São essas coisas, cara. Então, assim, é dos dois lados. O Branco paga seu salário? Sim, então, é tipo isso. Mas assim, não tem jeito, cara. Não tem jeito, assim. Você não conseguir agradar todo mundo, cara. Não tem como agradar todo mundo. Dirigente, jogador, preparador físico, todo mundo. A imprensa, alguns enxergam a imprensa como amiga, outros como inimigo, e aí assim vai. A gente aprendeu, né, ao longo do quê? Com 16 anos de carreira de jornalismo esportivo. Então, assim, eu já aprendi nesse tempo aí a lidar com essas coisas. Era até uma coisa que eu ia perguntar. Vamos administrando as situações. Era até uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, se vocês já passaram algum perrengue de torcedor, porque você já contou aí, né, o Sidney, dos torcedores da Desportiva brabos com você por causa dessa cobertura. Se já teve algum outro perrengue parecido com esse, alguma cobertura de torcedor querer e partir pra cima de vocês como jornalista? Não, comigo não. Porque, assim, isso da torcida de achar que eu tava rindo, não sei o quê, tal, eles não falaram pessoalmente pra mim, não chegaram pra mim, você tá rindo da Desportivo, não. Eu fiquei sabendo porque meu irmão é amigo de um dos torcedores que estava naquele momento. E meu irmão falou assim, ó, cuidado aí que o torcedor Desportiva tá com raiva de você, hein? Falei, por quê? Não, porque estava rindo quando a Desportivo foi eliminada. Eu falei, o quê? Um amigo meu me falou. Então, cara, é isso. Assim, eu acho que em nenhum momento assim, eu tive problema desse tipo. Assim, eu acho que mais em rede social, que alguns mandavam reclamação, ataques, só que eu ignoro. Eu não paro para responder. Eu acho que tem algumas coisas, tem algumas questões que você pode parar para responder, tal, para esclarecer, mas esse tipo de coisa, por exemplo, como aconteceu, nem vale a pena. É você só alimentar o troll. Então é melhor deixar ele quieto lá. É verdade. Eu tive um problema, não com o torcedor, mas com o dirigente do Vitória. Isso que vocês devem lembrar, não sei se todos lembram, ex-presidente do Vitória. Um cara desequilibrado, volta e meia, ele realmente ficava alterado. E teve um jogo no Salvador Costa que aconteceram alguns problemas, alguns transtornos. Ele gostava de um microfone. E eu fiz questão que eu percebi que ele teve, eu acho que corte de luz, algumas coisas que aconteceram, e eu fiz questão de não entrevistá-lo, né? Ele queria porque queria que eu falar no microfone. Eu, sabendo do desequilíbrio dele, não dei, né? Não abri espaço para ele. Mas foi o suficiente para ele me atacar, me xingar, fez muitas ofensas. Eu até ameacei entrar na justiça, né, com danos morais. Aí acabou que foram lá na emissora pedir desculpas e tal, então eu acabei não entrando na justiça. Mas eu queria realmente, cheguei a dar os primeiros passos para processá-lo, né, pelas ofensas que ele me proporcionou. Mas torcedor, nunca tive problema com nenhum torcedor de clubes aqui da Grande Vitória, nem do estado, felizmente. Então, eu, assim, para dizer que não tive nenhum problema, eu tive um probleminha na primeira vez que eu liguei porque quando surgiu a notícia do Louco Abreu, né, nos bastidores, eu querer saber, né, o porquê, assim, a chegada do Louco Abreu, se era verdade, né? O Rio Branco investindo num jogador mais de idade e tal, quais os objetivos do clube. Aquelas questões, as perguntas padrões, né? Ele veio me atacando, falando que lá vem vocês falando, querendo denegrir a contratação do Rio Branco, nosso planejamento. Já vem vocês, a imprensa, querendo acabar com o Rio Branco, não sei o quê. Rapaz, eu sou tranquilo, cara. Sou tranquilo, na boa. Mas não vem tretar comigo. Se não vem. Porque
Na boa, quem é na fila do pão do futebol capixaba? Hoje ele é o fez por méritos dele lá, alianças, conseguiu ganhar a eleição, hoje faz um trabalho regular no clube, mas naquele momento ele estava entrando praticamente no Rio Branco. E aí ele vem querer atacar, falar que eu não sou torcedor do futebol capixaba, que eu fico denegrindo. Rapaz, eu tenho quase 20 anos de futebol capixaba. Quem é ele para falar que eu não apoio o futebol capixaba? Rapaz, se não existisse o Globo Esporte, se eu não tivesse, se não fosse minha figura do Globo Esporte ali, nem futebol capixaba teria. Porque várias vezes quiseram tirar o campeonato capixaba ali do Globo Esporte. Eu que consegui segurar a onda. Então, assim, o cara vem, na primeira ligação que eu faço pra ele, ele vem crescer desse jeito assim de mim. Aí eu bati de frente com ele. Então, assim, eu acho que ficou só nisso. Aí, depois, ficou tranquilo. Mas, assim, eu não gostei da atitude dele naquele momento e parti pra cima. A gente tá no telefone, mas, assim, não é questão de baixar a guarda, não de baixar a guarda. É questão de o cara não tem nenhuma noção do que tá falando. É uma simples pergunta. A pergunta é normal, padrão. Por que o Rio Branco vai contratar o Louco Abreu, jogador de mais idade? Quais os objetivos do clube nessa contratação? Isso é uma pergunta que todo torcedor vai querer saber. Mas não, ele vem, ao invés de ele responder, ele preferiu chegar e atacar a imprensa. Você vê, essa é a relação do clube com a imprensa. Então, meu amigo, é bem complicado isso. Mas depois disso, assim, as coisas se ajeitaram assim. Hoje ele tá de boa, assim, comigo e tal. Mas, assim, eu não gostei dessa postura dele logo na primeira entrevista. Então, assim, eu não conhecia ele e ele nem me conhecia. E ele já veio falando isso. E aí, entendeu? É esse tipo de coisa. Mas, fora isso, eu não tive nenhum problema nesse caso, tipo de Jairo, não, que chegou até coisa daí na justiça. E não chegou a tanto, não, no meu caso. Graças a Deus, né? Ainda bem, tá doido? Ainda bem. Gente, vamos encerrar? Bom nessa. 1h31 de podcast, foi bom demais. Muito bom receber vocês aqui. Podcast, como eu disse, de gala. Nosso segundo podcast de gala. O último foi do aniversário da Comando e esse agora do Dia do Jornalista. Só gente da alta aqui, sabe? Maravilhoso. A Ana Karen, ela caiu no meio da ligação aí, acabou tendo que cuidar da filhinha dela lá e saiu da ligação. Então vou agradecer quem tá aqui com a gente, menos a Lid, que não participou, mas não participou, entrou aqui também só para ouvir o podcast de primeira mão também. Ó, ela desmutou aí. Tô só ouvindo. A Lid que hoje foi igual no podcast passado, né? No aniversário da Comando. Chegou... Entrou e não falou nada. Falou que tinha gente lá e foi embora. Hoje eu atrasei, aí eu peguei bem no meu tempo. Não vou participar, não sei o que tá acontecendo no início. Olha, foi incrível o podcast. Obrigado, Aquiles. Valeu, eu que agradeço a participação de novo. Valeu, Rael. Valeu, Pedro. Valeu, Jairo. Valeu, Sidney. Valeu, Jairo Peçanha. Valeu muito. Aquele abraço a todos. E eu tenho falado, mesmo contestado lá na Rádio Espírito Santo, que esse jogo de quarta-feira é o jogo mais importante do ano, até agora, para o Rio Branco. Por quê? 3 detalhes simples. A repercussão, se o Rio Branco passar pelo Vitória, a repercussão em prol do futebol capixaba vai ser realmente muito importante. Outro fator, que é também importantíssimo, o fator financeiro, 1.700.000, 1.700.000 na conta do Rio Branco, vai fazer a diferença para o outro fator, que é a Série D. Estamos de olho na Série D, evidentemente. Vamos pegar aqui da Uanense. Mas, tendo dinheiro para formar um time mais forte, vai ser importantíssimo para mudar de letra. Não é isso? E, além de tudo, a repercussão para cada jogador. A vitrine que vai ser para os jogadores, tem os mais velhos, mais experientes, que pouco vai adiantar, mas para os mais jovens, se fizerem um bom jogo, realmente vai ser uma boa vitrine para que eles possam, de repente, mudar de camisa para um outro clube de maior
prestígio no futebol brasileiro. Então, realmente é um jogo muito importante e coloco sempre como sendo o jogo mais importante do ano até agora para o Rio Branco e para o Atlético Clube. Vamos torcer, vai ser difícil, mas não é impossível, de repente, aprontarmos e sairmos de lá, o Rio Branco sair de Salvador com a classificação. Questão de confiar, vamos confiar que vai dar certo. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Obrigado, Jair. Obrigado, Sidney. Obrigadão aí todo mundo da Comando. Aproveitar e dar os parabéns, 14 anos, referência no estado em termos de torcida, assim, ações sociais, festa na bancada, representatividade da torcida toda, com membros, assim, a gente vê pouco isso assim no estado, né? Uma torcida que chega a essa idade aqui, com toda essa representatividade dentro do cenário do futebol capixaba, né? E agradecer pelo convite mesmo, e como o Jair falou, né, destacar esse jogo importante do Brancão aí nessa quarta-feira. Tomara que a gente passe, que isso vai ser importante para o Rio Branco, para o clube, para a torcida, para o futebol capixaba no geral. Né? Então, vamos ficar na torcida. Abração a todos aí. Muito obrigado. Para você que está nos vendo o vídeo pelo YouTube, porque não é exatamente em vídeo, é só o áudio, porém tem uma imagem aí no YouTube. Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. A partir do nosso próximo podcast, a gente vai começar a ler comentários, tanto das redes sociais quanto do YouTube. E para você que está no Spotify, siga o podcast para você ouvir os nossos próximos podcasts e ouvir os podcasts passados também, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu e até a próxima. Próximo podcast sobre o Rio Branco contra o Vitória na Bahia e a volta do Capixabão aí no sábado. É isso aí, galera. Obrigado, hein? Valeu. Valeu. Valeu.